Literatura de informação. Literatura de informação é um segmento do quinhentismo, o primeiro movimento literário ocorrido no Brasil, logo após a chegada dos colonizadores portugueses. Possui esse nome pois seu principal objetivo era informar o que ocorria na colônia portuguesa. O principal exemplo de uma obra integrante da literatura de informação é a Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita à esquadra de Pedro Álvares Cabral. Chegou às terras de Tupiniquins. A literatura de informação teve seu fim no começo do século XVII. Durante o período das grandes navegações, Portugal, grande potência marítima europeia do século XVI e XVII, colonizou as terras brasileiras. As expedições portuguesas que apontaram no Brasil em 1500 eram compostas também de escrivães, aqueles designados para relatar as impressões das terras encontradas. Por esse motivo, a literatura de informação ou as crônicas dos viajantes eram textos compostos por muitas descrições e adjetivos relacionados às novas terras descobertas. Além de indicar características sobre a paisagem do local, os escrivães descreviam sobre os povos que aqui estavam, como os costumes, rituais e estrutura social. Nesse momento surgem os primeiros relatos sobre o Brasil, já que os índios que aqui viviam formavam sociedades baseadas na linguagem oral, em detrimento da linguagem escrita, dessa maneira, escrita em Porto Seguro, Bahia, dia 1º de maio de 1500. A Carta de Pero Vaz de Caminha, ou Carta a El Rei Dom Manuel, sobre o achamento do Brasil, representa o marco inicial da literatura brasileira. Ou seja, trata-se do primeiro documento escrito em território brasileiro. A Carta de Pero Vaz de Caminha enviada ao rei de Manuel sobre a descoberta do Brasil é o documento no qual Pero Vaz de Caminha registrou as suas impressões sobre a terra que depois viria a ser chamada de Brasil. Esta carta é o primeiro documento escrito da história do Brasil. Alis Veres Galantes. Pintado de preto e vermelho e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que certo assim parecia bem. Também andava entre eles 4 ou 5 mulheres, novas, que assim nuas não parecia mal. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida com aquela tintura preta, e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas e também colo dos pés, suas vergonhas tão nuas, com tantas inocência, assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhumas. Todos andam raspados até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelha e pestanas. Trazem todas as testas, de fonte a fonte, tinta de tintura preta, que parece uma fita preta da largura de 2 dedos. Mostra-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram no lago na mão e encenaram para a terra, como se os houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro. Não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha. Quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada. E se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça. Mal lhe puseram a boca. Não gostaram nada. Nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarrada. Provaram cada um o seu bocejo, mas não beberam. Apenas lavaram as bocas e lançaram fora. Vi um deles umas contas de rosário, brancas. Fez sinais que lhe dessem e folgou muito com elas, e as lançou ao pescoço, e depois tirou e as meteu de volta do braço, e acenava para a terra e novamente para as contas e para o colar do capitão, como se dariam ouro por aquilo. Pero Vaz de Caminha, nascido em 1550 em Porto, Portugal, às vezes popularmente chamado de Pero Vaz de Caminha, foi um fidalgo português que se notabilizou nas funções de escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral. Foi também vereador da cidade portuguesa de Porto. Uma das suas principais obras foi a primeira carta ao rei de Portugal, com o objetivo de informar o rei sobre a colonização do território brasileiro. Pero Magalhães Gandalvo foi historiador e cronista português nascido em 1540, na cidade de Braga, Portugal.
Escreveu o Tratado da Província do Brasil, Tratado da Terra do Brasil, com a finalidade de estimular a imigração portuguesa, e 2 textos foram reunidos mais tarde no famoso livro de História da Província de Santa Cruz, aqui vulgarmente chamamos de Brasil, editado em Lisboa por Antônio Gonçalves em 1576. O livro aborda uma série de aspectos locais: a fauna, o papagaio-formigas, o tatu, uma série de aves, insetos e peixes exóticos, que era em boa parte desconhecido dos europeus e é descrita como espanto, estranheza e maravilha. Chegamos a descrever o suposto monstro marinho, que teria aparecido na capitania de São Vicente e sido morto pelos portugueses da localidade. I've always liked to play with fire.